Olá, boas-vindas a mais uma das nossas análises. Hoje a gente vai mergulhar com tudo na mente brilhante de um dos maiores pensadores do Japão, Kitaro Nishida. A nossa mente ocidental moderna tem muito essa mania de pensar no conhecimento como se fosse, sei lá, um troféu numa prateleira, sabe? Algo que a gente simplesmente vai lá, pega e guarda para sempre. Mas a filosofia do Nishida traz uma abordagem totalmente contraintuitiva. Ele literalmente vira a nossa compreensão de ponta cabeça, mostrando que a verdade não é um destino final imutável, mas sim um processo supervive e dinâmico. Ao longo desta explicação, vamos desconstruir exatamente como ele chegou a essa conclusão e como isso muda completamente a forma como a gente interage com o mundo ao nosso redor. Então, o ponto crucial é exatamente este. A verdade não se encontra nos objetos, mas no ato de procurá-la. Esse deslocamento de foco muda tudo. Na correria do dia a dia, nós somos quase que adestrados para focar apenas na linha de chegada. A gente acaba acreditando que a verdade está lá fora, escondidinha dentro de uma coisa externa, só esperando para ser descoberta e catalogada. Mas o Nishida nos dá um chacoalhão e diz: chega de olhar só para o resultado final. A verdade mora na própria investigação. É a forma como a mente se entrelaça com a realidade enquanto tenta ativamente compreendê-la. O que nos leva ao nosso primeiro passo conceitual. O que é experiência pura? Essa é a base de tudo que vamos discutir daqui para frente. A definição de experiência pura é fascinante. Trata-se de um estado que acontece antes daquela divisão clássica entre quem observa e aquilo que é observado. Mas o que isso significa na prática, não é? Bom, imaginemos o seguinte. Quando a gente olha para uma árvore, a nossa mente racional imediatamente corta a realidade no meio. Fica o eu observando de um lado e a árvore, o objeto, do outro. O Nishida argumenta que, milésimos de segundo antes dessa quebra racional acontecer, existe um momento primordial, uma fração de segundo onde a percepção e a realidade são literalmente uma coisa só. A mente ainda não separou a experiência em categorias. É pura conexão, um estado totalmente indivisível. E olha, essa experiência pura não é um estado místico e inalcançável, reservado só para monges meditando no alto de uma montanha. Isso acontece o tempo todo no nosso cotidiano. Pensa naquela vez em que a gente se perde completamente ouvindo uma música a ponto de esquecer do resto do mundo. A música e quem ouve viram uma única coisa. Ou quando ficamos ali só observando o mar quebrando na praia, sem tentar calcular o vento ou a maré, apenas existindo naquele instante. Aquela leitura que absorve absolutamente toda a atenção, ou qualquer momento de concentração tão profunda que as distrações mentais simplesmente evaporam. Nesses micromomentos incríveis de presença profunda, a divisão entre sujeito e objeto some. A gente está vivendo, na pele, a experiência pura. E agora vamos para a nossa próxima sessão, a separação sujeito e objeto. Para entender a genialidade do Nishida, nós precisamos ver de perto o que ele estava combatendo. Isso ilustra brilhantemente a diferença gigantesca entre esses dois mundos. Vejamos. De um lado, a tradição filosófica ocidental, que sempre impôs uma barreira super rígida. É como um cientista olhando por um microscópio, sabe? O observador está ali, completamente isolado, coletando dados de um objeto passivo e distante. Mas do outro lado, a visão do Nishida arrebenta com essa divisão absoluta. Para ele, consciência e realidade emergem juntas, ao mesmo tempo, dentro da experiência. Não existe um vidro grosso separando as coisas. Pensamento e mundo estão integrados. Tentar entender o mundo não é só preencher uma planilha com dados frios. É um evento vivo, onde a mente e a realidade se encontram e se moldam de forma mútua. O que abre espaço para a terceira parte da nossa análise: como a busca transforma. O que realmente acontece com a gente quando assumimos essa postura de busca integrada? Fazendo uma pequena pausa, como a busca muda quem procura respostas? Essa é uma pergunta retórica que a gente precisa deixar ecoar. Se a mente e o mundo nascem juntos na experiência, e a verdade não é só um pacote do correio que a realidade nos entrega pronto, então, o simples fato de dar o primeiro passo na investigação já deve causar um impacto gigantesco em quem nós somos. A resposta do Nishida para isso é profundíssima. O processo em si altera nossa percepção, a nossa sensibilidade e o nosso entendimento. Buscar a verdade não é para transformar ninguém num mero acumulador de curiosidades intelectuais. Toda vez que a gente tenta compreender alguma coisa, nós não estamos só enfiando um arquivo novo numa gaveta da memória. Nós estamos, na verdade, reorganizando completamente a forma como nos relacionamos com a nossa própria experiência. A mente que começou a busca não é mais a mesma mente no meio dela, porque a própria investigação reconfigura a forma de enxergar e sentir o mundo. E claro, a gente não pode falar dessa transformação toda sem reconhecer as raízes disso. Essa visão está ligada diretamente às práticas contemplativas do Zen budismo, que foi uma inspiração central para o Nishida.
No Zen, a ideia não é ficar estocando conhecimento conceitual até a cabeça explodir. A verdadeira mágica está na valorização rigorosa da atenção, na força da presença e na consciência absoluta do instante que se está vivendo. O que importa de verdade é a qualidade da nossa atenção durante a busca, e não quantos dados a gente consegue decorar. É estar 100% desperto para o momento. Chegamos então à nossa parte final, a verdade como movimento. Vamos resumir quais são as consequências de enxergar o mundo com essas lentes. Colocando isso tudo na balança, nós temos 4 pontos que mudam o jogo. Primeiro, o conhecimento deixa de ser uma mera coleta de dados estática, ele ganha vida. Segundo, a nossa percepção pessoal constrói ativamente o sentido de tudo, não sendo mais vista como um obstáculo. Terceiro, verdade e experiência passam a caminhar de mãos dadas. A verdade vira um movimento contínuo e não um objeto congelado. E quarto, que é extremamente libertador, o processo contínuo de tentar entender algo ganhou o mesmo valor, se não mais, do que a própria resposta final. É por isso que nós chegamos a esta síntese fantástica. Procurar é aprender a perceber o próprio ato de conhecer enquanto ele acontece. A busca transforma o nosso olhar antes mesmo de nos entregar qualquer resposta definitiva. Não se trata de cruzar a linha de chegada exibindo um diploma ou despejando um fato decorado. Trata-se de testemunhar o próprio conhecimento se desdobrando em tempo real, sentindo a mente se expandir enquanto a gente se engaja com o universo. E com toda essa bagagem, fica aqui uma última reflexão para levarmos adiante. Em que momentos do cotidiano o simples ato de procurar já é a própria verdade? Da próxima vez que estivermos quebrando a cabeça com um problema complexo no trabalho, lendo algo difícil ou até tentando entender uma emoção confusa, talvez a gente possa parar, respirar e perceber que a resposta final não é a única coisa que importa. O verdadeiro tesouro é como aquela atenção profunda já está nos transformando no processo. Que essa análise sirva de inspiração na busca constante pelo conhecimento. Até a próxima!